Arro pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus. Estamos terminando aí mais uma semana. Vamos iniciar um fim de semana que vai ser aí parte dele, um fim de semana taurino. Olha só, lua minguante em Touro. Muito bom aí para descansar, para o autocuidado. E no domingo teremos aí a lua minguante em Gêmeos. E aí falaremos sobre isso no áudio de sábado e de domingo. Então, você que está me ouvindo aqui na sexta, volta aqui amanhã. Aliás, em vez de voltar, lembra, você tem que se inscrever. Se você se inscrever aqui no podcast, aqui no Spotify mesmo, você vai receber aí a notificação, né, de quando eu colocar o episódio novo. Então, sábado e domingo eu também coloco o episódio. Se inscreve aqui para você poder receber. E ó, tem coisa para falar nesse fim de semana, hein? Sabadão, Sol em quadratura com Quirón. Domingo aí o Marte em conjunção com a cauda do dragão. E aí todos os aspectos da Lua que a gente vai falando. Bom, o que temos para hoje? Meia-noite e 2, a Lua fez aquela conjunção com Quirón. E já iniciamos o dia então com a Lua minguante e o Mercúrio retrógrado. A conjunção com Quirón, meia-noite e 2, pode ter afetado aí nossos sonhos. Então observa aí o mundo dos sonhos, o oráculo da noite, que pode ter trazido aí alguma mensagem. 1h44 da manhã, o Mercúrio iniciou a sua retrogradação. Então hoje, oficialmente, sexta-feira, já iniciamos aí o dia com o Mercúrio retrógrado, mas que hoje ele faz um aspecto muito interessante, muito bem-vindo aqui que a gente já vai falar. Só lembrando, né, que eu já fiz uma live sobre a temporada de Mercúrio em Leão, falei sobre a retrogradação. Tem sim toda a parte chata que, na minha visão, é um grande teste de paciência, porque vai acontecendo coisinhas ali ao longo do dia. Porque lembra, né? Todos os planetas retrogradam, inclusive já tem Saturno retrogradando, Netuno está retrogradando, Plutão está retrogradando. A gente tem aí os planetas voltando, né, para trás e trazendo as revisões. Mas o de Mercúrio, ele é tão perceptível para a gente, porque Mercúrio fala muito do dia a dia. Né? Ele fala muito de questões do dia a dia. Então, é como se no dia a dia a gente fosse percebendo aí a questão do Mercúrio. E é como se ele estivesse ali realmente pregando peças na gente. Ontem mesmo, estava lá, né? Deixei o computador ligado e aí ele entra naquela fase meio que de dormência. Quando eu voltei, né, para ativar o computador e logar nele de novo, ele ficou, né, somente numa tela ali de uma imagem e não aparecia de jeito nenhum o login, né, para eu colocar o login. Eu falei, quer ver que já vai dar, né, aqueles problemas do Mercúrio retrógrado? E aí eu ali esperando, esperando, clica aqui, clica ali e nada. Aí fechei a tela de novo, né, baixei a tampa do notebook, abri para ver, continuou a mesma coisa. Aí eu falei, quer ver que eu vou ter que desligar, né, segurar o dedo no computador para ele desligar, e aí quando eu ligar ele vai começar a dizer que deu erro. Aí eu fiquei ali, testei a paciência, falei, não, não vou me estressar. Fiz ali uns comandos ali que eu já sei de TI, né, Ctrl Alt Del, essas coisas todas, e aí no fim ele até apareceu para eu poder fazer o login. Mas talvez uma pessoa que não tivesse esse conhecimento ia já ficar irritada, já ia apertar o botão ali para desligar e talvez, né, quando reiniciasse o computador, o Windows ia dar aqueles problemas dele lá que não desligou direito, corrompeu um arquivo e coisa do tipo. Enfim, Mercúrio está ali já na retrogradação. Teste a sua paciência, né? Se acontecer alguma coisa ali que são as peripécias de Mercúrio, respira, né? Pode ser um momento para treinar a respiração, treinar ali o nível de paciência, mas lembre-se que o Mercúrio retrógrado é uma oportunidade muito boa para revisão, interiorização, né? Retomada de algumas coisas, e aí, claro, veja, né, no seu mapa como que esse Mercúrio vai se comportar, quais são as áreas que ele vai ativar, porque aí você tem uma visão mais profunda, né, do que é essa temporada para você. Bom, e 4h58 da manhã, a Lua entrou em Touro. Então a gente também já começa o dia. Eu, né, ainda vou ter acordado com a Lua em Áries, né, porque eu acordo 4 da manhã, mas 4h58 a Lua entrou então no signo de Touro, lugar que ela fica feliz, ela fica exaltada, né? A Lua e Touro tem uma energia muito próxima ali. Então é um momento bem interessante. O que acontece, né? Temos só um probleminha, poderia ser uma lua deliciosa, né? Uma lua em Touro, signo regido por Vênus, num dia de Vênus, uma lua minguante, convidando ali, né, ao desacelerar, a ter calma, tranquilidade, mas 4h58 a lua entra em Touro e 9h37 a lua faz uma quadratura com Plutão. Aliás,
Vale lembrar que o próprio Mercúrio, embora na retrogradação ele não volte a fazer uma oposição exata com Plutão, né, porque o Plutão ele está ali no grau 2 e o Mercúrio vai retrogradar até o grau 4 de Leão, então tem 2 graus aí de diferença, mas para quem viu a aula de aspectos planetários, lembra, tem um curso de astrologia aqui, ó, você pode clicar aqui abaixo, entrar no curso para você aprender essa linguagem, sabe que temos a orbe. Então, embora o Mercúrio ele não esteja fazendo, ele não vai voltar a fazer uma oposição exata com Plutão, ele vai estar numa orbe muito próxima. Então, assim, o assunto plutoniano, né, o encarar do Mercúrio em oposição a Plutão, pode vir à tona aí. Né? Então, veja aí como que isso pode se desenrolar aí na sua vida. E aí, estou falando isso porque estamos falando do Plutão. A Lua, então, nesse período da manhã, faz quadratura com Plutão. É assim, a Lua entra em Touro, fala, agora eu vou descansar, né? Cheguei em casa, né? Minha segunda casa, porque veja, a casa oficial da Lua é Câncer, mas o Touro é como se fosse aquela casa de campo, aquela casa de praia, né? Que também a Lua fica muito feliz, muito confortável, né? Cheguei aqui na minha casa de praia, só que encontrei aqui um problemão, encontrei aqui, sei lá, tá cheio de bicho, tá cheio de sujeira, alguém tentou roubar alguma coisa, arrombou uma porta, não sei alguma coisa, né, algum evento plutoniano que a Lua vai ter que lidar. Né? Então, é como se a gente está indo, né, para um fim de semana, vamos para a praia, vamos para o campo, vamos ficar ali na nossa casa de campo, gostosinho, mas ao chegar lá, tem que enfrentar alguma coisa, algum desafio que chegou. E tudo bem, porque depois que enfrentar esse desafio, a gente vai ter um aspecto maravilhoso aí para o final do dia, que eu já vou falar sobre ele. Então, a quadratura com Plutão pode intensificar nossas emoções pela manhã, né? Pode trazer alguma questão à tona, algum trauma, alguma questão do inconsciente. Então, fica ali atenta, fica atento. E o que eu digo é o seguinte, né? Pelo menos astralmente, se você sentir alguma coisa desafiadora, saiba que a tendência é melhorar ao longo do dia. Tá? Então, e claro, né? A quadratura com Plutão pode trazer também o aprofundamento. Então, junta o Mercúrio retrógrado, a Lua minguante e a quadratura com Plutão, pode ser aquele mergulho nas sombras, né? Você ir lá no plano do Hades para poder entender o que tem que ser revisado, o que tem que ser deixado para trás. Vale lembrar que domingo Marte ele vai fazer a conjunção exata com a cauda do dragão, convidando aí a limpezas, desapegos. Então aproveita essa manhã. 10h37 da manhã, o Mercúrio, que agora está voltando para trás, se encontra com Vênus. Ele faz um sexto com Vênus. Esse aspecto é maravilhoso, por quê? Porque o Mercúrio ele rege o signo ele rege o signo de Gêmeos e Vênus está em Gêmeos. Então a gente tem aí uma energia de uma recepção interessante. Né? Mercúrio retrógrado fazendo um sextil com Vênus. O sextil em si já seria um aspecto bacana ali, né? Um aspecto que traz aí para a gente uma questão de conversa, né? De acordos, de melhoria de relacionamentos e considerando que a Vênus está em Gêmeos, isso fica melhor ainda, porque o Mercúrio ele dá uma olhadinha ali na sua casa original. Então é um aspecto muito legal essa sexta-feira. E aí, novamente, né? Esse Mercúrio retrógrado em Leão, ele pode ser uma grande oportunidade de rever aí questões de relacionamento, de trabalhar alguns acordos, melhorar, né, as relações no geral. E essa sexta-feira pode ser um grande convite para isso. Né? Então, se você tem que fazer uma conversa, se você tem que acertar alguma coisa com alguém, lembrando que é um período de retrogradação, então o principal aqui seria uma revisão de alguma coisa, né? Vou dar um exemplo, sei lá, você tem um relacionamento com alguém que ele não é muito legal, você percebe que tem ali algumas faíscas que saem, né, alguma coisa que você gostaria de melhorar, algum acordo que você gostaria de repente fazer com tal pessoa, pode ser um momento legal para conversar, né? Falar, e aí, o que a gente pode fazer para melhorar? O que eu faço que te irrita? Você faz isso e me deixa dessa forma. Então, acordos, né? Revisões, melhorias na relação pode ser algo interessante. E como Vênus também trabalha as questões financeiras, essas questões envolvendo dinheiro podem vir à tona também. Então, conversa sobre questões financeiras, negociações e tudo isso. Bom, e aí o que acontece? Como eu falei, no final do dia, a gente vai ter um aspecto muito, muito legal. Vai acontecer 19h57. Então, apesar de ser uma lua minguante, que convida mais a tranquilidade, a desaceleração, para quem gosta aí, né, do sexta-feira à noite, né, happy hour, essas coisas, vai ser bem interessante.
né? Então esteja você aonde você estiver, esse aspecto é muito bom, porque 19 horas e 57 minutos, a Lua em Touro faz um sextil com Júpiter em Câncer. Pessoal, o sextil já é um aspecto benéfico, tido como benéfico, né? Fluente, os planetas estão se falando bem, os elementos combinam, um ajuda o outro. Então isso por si já é legal. É um sextil com o grande benéfico Júpiter, né, que está ali exaltado, ele está forte, ele está ali no lugar que ele gosta de ficar. E melhor ainda, a Lua está em Touro exaltada também. Então os dois planetas, a Lua e Júpiter, estão exaltados. Estão se falando bem, está tendo ali um sextil. E mais ainda, para a Lua, esse aspecto ele é duplamente benéfico porque o Júpiter está em Câncer. Lembra que eu falei aqui no início do episódio que Câncer era a principal morada da Lua? Então imagina que, vamos pegar esses exemplos, né? Você vai para casa, né? Vai para a sua casa de campo, aí você chega lá na sua casa de campo, e aí você, sei lá, tem um probleminha ali de manhã, né? Encontrou uma bagunça, alguma coisa, tem que resolver, mas à noite você entra em contato ali com uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que é muito boa para você, muito benéfica, que ficou na sua casa. E essa pessoa que ficou na sua casa pode te dar notícias, pode ter uma boa conversa, pode ter instruções. Então, olha só que legal essa noite. É um grande convite para a gente poder trazer cura emocional, já que estamos falando da Lua, né, que fala sobre as emoções, ainda aspectando o signo de Câncer, que é um signo que trabalha as questões emocionais. E o principal que eu diria, né, é aquele momento da gente abastecer o tanque de otimismo, do acreditar na vida. Então, sabendo também que nesse fim de semana a gente tem a quadratura exata do Sol com Quirón e que o Quirón ele ficou extremamente ativado na Lua minguante. Então, feridas podem ter vindo à tona, feridas que precisam ser trabalhadas, precisam ser olhadas, mas a gente pode trabalhar com o otimismo, com a sabedoria, com a espiritualidade para a gente ajudar, para ajudar a curar, né? Então, se você, né, tem aí alguma prática espiritual, essa noite de sexta é maravilhosa, né? Se conectar com seus guias, mentores, novamente a meditação, rituais que você pode fazer, porque é um momento muito legal para recebermos o apoio da espiritualidade. E é o último aspecto do dia. Então, a Lua vai seguindo então pelo signo de Touro. Só amanhã de manhã a gente vai ter outro aspecto, e já adianto, né, vai ser um aspecto de quadratura com Mercúrio, que pode trazer aí um desentendimento, ruídos na comunicação, atritos, e que acontece no mesmo momento do Sol em quadratura com Quirón. Então, para amanhã de manhã, muita atenção, já dou spoiler aqui agora, e novamente, né, reponha, enche o seu tanque de bom humor nessa sexta-feira à noite, porque talvez amanhã de manhã ele vai ser um pouco gasto. Né? Então, e aí, o que também isso representa, né? Durma bem, né? Porque o sono influencia demais no nosso humor. Então, se acontecer da pessoa ter uma noite mal dormida, insônia, coisa do tipo, a tendência do conflito, do mau humor do sábado de manhã pode se exacerbar. Né? Agora, se a pessoa fez ali a sua conexão com a espiritualidade, repôs a sua dose, né, de otimismo, de esperança, de contato espiritual, dormiu bem, né, teve ali uma boa noite de sono, ela acorda amanhã, pode ter uma energia tensa no ar, mas ela não se impacta tanto. Então é assim que a gente trabalha com os aspectos astrológicos, não simplesmente falando amanhã vai dar ruim, mas falando, bom, amanhã tem uma tensão ali no ar e a gente pode fazer isso, isso e isso para poder aproveitar melhor e não sofrer tanto com o aspecto desafiador e aproveitar o melhor do aspecto fluente, né? E melhor ainda, às vezes pegar um aspecto desafiador, dar ali um giro, né, de 360 graus nele e fazer com que ele, 360 não, né, 180, enfim, sei lá, fazer aquela energia que poderia ser ruim, transformar ela em uma energia boa, através de uma alquimia astrológica e comportamental. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Estarei lá no Instagram, eu vou compartilhando coisas. Ó, se você gosta de estudo, se você gosta de aprender dos temas que eu compartilho aqui, astrologia, saúde, autoconhecimento, acompanha lá nos stories, porque você recebe ali trechos de livros, né, algumas reflexões que valem muito a pena. Então corre lá, né? Vou ficando por aqui. Amanhã nos vemos aqui no Sabadão. Muita gratidão. Namastê, Harion. Uma ótima sexta-feira.